A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região. Palestra realizada por Dodora Mussi, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Queridos ouvintes, que o Divino Mestre nos fortaleça na fé, dando-nos o dom do entendimento, para que possamos ouvir, compreender, aceitar e vivenciar os ensinamentos de hoje. O tema desse encontro é uma mensagem de autoria do Espírito Meimei, na psicografia de Chico Xavier. O silêncio é a gentileza do perdão, que se cala e espera o tempo. E quando é que o silêncio é a gentileza do perdão que se cala e espera o tempo? Quando ouvimos palavras infelizes, quando alguém está irritado, quando a maledicência nos procura, quando a ofensa nos golpeia, quando alguém se encoleriza, quando a crítica nos fere, quando escutamos a calúnia, quando a ignorância nos acusa, quando o orgulho nos humilha, quando a vaidade nos provoca. Quando pronunciamos as palavras, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, não apenas estamos à espera do benefício para o nosso coração e para a nossa consciência, mas estamos igualmente assumindo o compromisso de desculpar os que nos ofendem. Todos possuímos a tendência de observar com sutilezas os grandes defeitos que existem em nós, reprovando, entretanto, sem exame, pequeninas faltas alheias. Por isso mesmo, Jesus, em nos ensinando a orar, recomendou-nos esquecer qualquer mágoa que alguém nos tenha causado. Se não oferecermos repouso à mente do próximo, como poderemos aguardar o descanso para os nossos pensamentos? Será justo conservar todo o pão em nossa casa, deixando a fome aniquilar a residência do vizinho? Não atingiremos a paz sem desculpar os erros alheios. A paz é também alimento da alma, e se desejamos tranquilidade para nós, não nos esqueçamos do entendimento e da harmonia que devemos aos demais. Quando pedirmos a tolerância do Pai Celeste em nosso favor, lembremos-nos também de ajudar aos outros com a nossa tolerância. Auxiliemos sempre. Se o Senhor pode suportar-nos e perdoar-nos, concedendo-nos constantemente novas e abençoadas oportunidades de retificação, aprendamos igualmente a espalhar a compreensão e o amor em benefício dos que nos cercam. Em certa cidade europeia, um homem ignorante, considerado malfeitor, foi condenado à morte na forca. Alguns dias antes do enforcamento, o magistrado veio ao cárcere em companhia de um filho, jovem, alegre, de bom coração, que, em se aproximando de um soldado, pôs-se a examinar-lhe a arma de fogo. Revirando o objeto nas mãos, um tiro escapou, rápido, e com espanto de todos, a bala em disparada alojou-se num dos braços do condenado à morte, que observava a cena tranquilamente da grade. Banhado em sangue, foi socorrido pelo juiz e pelos presentes, porque a palavra do juiz fosse dura e cruel para o filho irrefletido. O prisioneiro lembrou os ensinamentos de Jesus, ajoelhou-se aos pés do visitante ilustre e suplicou-lhe desculpas para o moço em lágrimas, afirmando que o jovem não tivera a mínima intenção de magoá-lo. O juiz notou a profunda sinceridade da rogativa e, em silêncio, passou a reparar que o condenado era portador de nobre coração. No dia imediato, promoveu medidas para a revisão do processo que lhe dizia respeito, e em pouco tempo a pena de morte era comutada para somente alguns meses de prisão. Perdoando ao rapaz que o ferira, o prisioneiro encontrou perdão justo para suas faltas, conseguindo desse modo recomeçar a vida em bases mais sólidas de paz, confiança,
trabalho e alegria. Do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, encontramos estes versos do Espírito Meimei. O perdão em qualquer tempo é sempre um traço de luz, conduzindo a nossa vida à comunhão com Jesus. Deus se manifesta no silêncio. Essa é uma frase de Madre Teresa de Calcutá. O silêncio é atitude necessária e importante em nossas vidas. Entendido como ausência ou cessação do barulho, ruído ou inquietação, o silêncio promove a paz de espírito. O barulho excessivo gradativamente causa déficit de atenção e estresse em nós, que sem nos darmos conta, vamos ficando cada vez mais irritadiços. Pequenos gestos mostram descontrole emocional à medida que o grau de estresse vai aumentando. Podem surgir em decorrência enfermidades, mostrando que o corpo precisa de descanso e recuperação. A experiência física é repleta de provas e expiações que apontam nossas grandes necessidades e ainda os merecimentos que temos diante da lei divina. Há situações das quais não podemos escapar, por circunstâncias kármicas que prescindem da nossa vontade. A maioria dos tormentos, entretanto, conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, é causada por nós mesmos, seja por negligência, ignorância ou insensatez. Cada vez mais comum tem sido a inquietação íntima que produz mal-estar, insatisfação, depressão, obsessão. Há muita necessidade de silêncio nos dias atuais. As pessoas ansiosas por se fazer ouvir falam cada vez mais alto, como se isso bastasse para que os outros as escutassem. Em restaurantes, shoppings, filas, salas de espera, salões de beleza, aeroportos, se ouvem os falatórios. E para aumentar o ruído, em alguns lugares tem um som ambiente mais alto ainda. E quando não se tem alguém para falar, o celular serve. Fazemos uma ligação e nos esquecemos de que estamos dividindo um ambiente com outros indivíduos que não estão interessados no nosso assunto. É impressionante como as pessoas falam muito e falam alto. Além de ser um grande desrespeito aos ouvidos alheios, essa gritaria torna impossível um diálogo entre pessoas de voz moderada nesses ambientes comuns. Mas não é só a falta de silêncio exterior que destrói muitas pessoas hoje em dia. É também a falta de silêncio interior. Poucos de nós ouvimos a própria voz e analisamos antes de exteriorizá-los nossos pensamentos. O hábito de meditar antes de expormos uma opinião ou um julgamento é muito pouco cultivado em nossa sociedade. E isso tem sido motivo de desarmonia e intrigas, de mal-entendidos e hostilidades. Saber calar, saber ouvir, sermos senhores de nossas palavras e nossos sentimentos é um desafio que merece ser pensado. Um espírito amigo, talvez por ter percebido essa necessidade em nosso meio, nos trouxe a seguinte mensagem: aprenda a silenciar a palavra que sai gritada de seus lábios, ferindo a sensibilidade alheia e lhe deixando à mercê das companhias inferiores. Aprendamos a calar. Aprendamos a silenciar a palavra suave, mas cheia de ironia que sai de nossa boca, ridicularizando, humilhando a quem nos dirigimos e que nos intoxica, provocando a dor de estômago, as náuseas ou enxaqueca. Aprendamos a silenciar o murmúrio que fere como punhal. Aprendamos a calar o pensamento cruel que nos passa na mente, por invigilância. Nós assustaríamos se pudéssemos ver nossa máscara espiritual deformada. Aprendamos a calar o julgamento que extrapola o que vemos e o que sabemos, levando-nos a julgar sobre o outro o que não sabemos e que não vimos, plasmando ideias infelizes pelos inimigos daquele que é julgado. Aprendamos a calar todo e qualquer sentimento indigno, para não magoarmos e não sermos magoados.
Vigiemos os sentimentos. Aprendamos a calar e, enquanto não conseguirmos deixar de gritar, falar, murmurar, pensar cruelmente e julgar, oremos nesses momentos, mesmo que as frases nos pareçam incoerentes e vazias de sentimento. Vamos insistir na oração até que um dia oraremos não com palavras nem pensamentos, mas será sentimento por inteiro, amor puro e verdadeiro em ação, envolvendo os outros e a nós mesmos. Segundo Chico Xavier, às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma atitude precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que a cólera nos induza a qualquer atitude infeliz. É conhecida entre os espíritas a frase que ficava acima da cabeça de Chico Xavier quando psicografava: o silêncio é prece. Emmanuel, seu mentor espiritual, sempre lhe aconselhava: quando você não tiver uma palavra que edifique, cale sua boca. Jesus calou muito mais do que falou. Os seus silêncios sábios são o atestado mais expressivo do seu amor pela humanidade. Irmão X, no livro Pontos e Contos, psicografia de Chico Xavier, nos relata a história onde Tiago e Matias, que havia substituído Judas após seu suicídio, estavam caminhando para Betânia e começaram a falar mal de Judas. Já estavam quase condenando Judas a uma nova pena quando Jesus se aproximou. Ele já havia desencarnado. Os dois se ajoelham e perguntam se deveriam voltar a Jerusalém para receber sua vontade. Jesus respondeu doce e firmemente: não vou agora, sigo em missão de auxílio a Judas. Nessa noite, Tiago anotou em lágrimas suas famosas considerações sobre a língua humana. A língua é uma chama de fogo, está cheia de maldade e envenena todos os membros do corpo. Ela está sempre pronta a expelir seu veneno mortífero. Umas vezes, a língua dá louvores a Deus, e outras ela rompe em maldições contra os homens que são feitos à semelhança de Deus. E assim a bênção e a maldição vêm brotando da mesma boca. Vamos dar aqui um exemplo. Alguém em nossa família, sem dizer o porquê, de repente para de frequentar os eventos familiares, para de telefonar nos aniversários, deixa de convidar este ou aquele parente para suas próprias festas, vai se afastando. A vítima da fofoca some, não comparece mais aos encontros. Ela não toma satisfação com o outro lado. Raramente nós vamos até quem falou mal de nós para reconstruir o entendimento. Ficamos magoados e só. O fofoqueiro conseguiu, criou a desunião. Nas casas espíritas e em outras instituições que frequentamos, uma das estratégias dos obsessores é torcer a verdade. Afirmam que está errado justamente o que está certo, com a finalidade de levantar dúvidas, e desta maneira atrapalham o trabalho e as pessoas invigilantes são as vítimas destes. Muitas vezes, pelo orgulho ou pelo personalismo, nos deixamos levar, começamos uma conversa falando de Deus e dali a pouco estamos falando do outro. Chico nos alertava: devemos efetuar campanhas de silêncio contra as chamadas fofocas, cultivando orações e pensamentos caridosos e otimistas em favor da nossa união e da nossa paz em geral. Precisamos, perante a fofoca, lembrar de Sócrates, que muito antes de Cristo já nos ensinava as 3 regras que deveríamos seguir antes de falar sobre alguém. Primeira, é verdade o que vamos falar com certeza absoluta? Segunda, é bondade. Gostaríamos que os outros dissessem a nosso respeito mesmo? Terceira, é a necessidade. É importante ou necessário falar sobre este fato? Ajuda alguém? Melhora alguma coisa? Nós devemos evitar o mal sempre. Não devemos dizer uma palavra que seja má. Nós devemos ser a parada terminal da fofoca, nos falava Chico Xavier. Na biografia de Gandhi tem uma passagem muito importante.
Ele reservava um dia por semana para fazer o jejum das palavras e mesmo quando era convidado por alguém ou por alguma instituição para se pronunciar naquele dia, deixava de fazê-lo para não quebrar a sua disciplina, considerada muito importante por ele. A gente fala tanto e muitas vezes não diz nada ou diz muito pouco. Será que é fácil para nós mantermos o silêncio sobre os erros dos outros? Um judeu chegou certo dia aos pés de Jesus e confessou-lhe estranhos pecados. Semeara em muitos corações o desespero, a aflição e a morte, valendo-se da autoridade que detinha no passado. Achava-se enfermo, aflito e perturbado. O mestre divino, porém, ali mesmo na casa de Simão Pedro, onde se encontrava, orou pelo doente e em seguida lhe disse: vá em paz e não peques mais. O ancião notou que uma onda de vida nova lhe penetrara o corpo. Sentiu-se curado e saiu rendendo graças a Deus. Parecia plenamente feliz quando, ao atravessar a extensa fila dos sofredores que esperavam pelo Cristo, um pobre mendigo, sem querer, pisou-lhe num dos calos que trazia nos pés. O enfermo restaurado soltou um grito terrível e atacou o mendigo abengalado. Estabeleceu-se grande tumulto. Jesus veio à rua apaziguar os ânimos. Contemplando a vítima em sangue, abeirou-se do ofensor e falou: depois de receberes o perdão em nome de Deus para tantas faltas, não pudeste desculpar a ligeira precipitação de um companheiro mais desventurado que tu? O velho judeu, agora muito pálido, pôs as mãos sobre o peito e bradou para o Cristo: mestre, socorre-me, sinto-me desfalecer de novo, que será isto? Mas Jesus apenas respondeu muito triste: isso, meu irmão, é o ódio e a cólera que outra vez chamaste ao próprio coração. E ainda hoje, isso acontece a muitos que, por falta de paciência e de amor, adquirem amargura, perturbação e enfermidade. Muitas vezes, nas horas de raiva, vomita-se um monte de bobeiras, palavras que ferem. Dalai Lama, líder político e espiritual do povo tibetano, nos deixou estes pensamentos. Com sentimentos de ódio e rancor, é muito difícil alcançar a paz interior. São os inimigos que verdadeiramente nos ensinam a vivenciar sentimentos de compaixão e tolerância. As guerras surgem porque não há compreensão do lado humano das pessoas. Nós só conseguiremos facilmente superar as dificuldades com tolerância. Desprovidos dela, ficaremos irritados com as mínimas coisas. Mas quem nos ensina a tolerância? Pode ser que nossos filhos nos ensinem a cultivar a paciência, mas são nossos inimigos que irão nos ensinar a prática da tolerância. O inimigo é nosso mestre. Vamos mostrar-lhe respeito ao invés de ódio. Dessa forma, a verdadeira compaixão irá brotar no nosso interior. É essa compaixão a base de tudo aquilo que nós somos e acreditamos. Para complementar o pensamento de Dalai Lama, vamos citar uma mensagem de Khalil Gibran: aprendi silêncio com os falantes, tolerância com os intolerantes e gentileza com os rudes. Não são nossos amigos que irão apontar as nossas falhas e as nossas limitações. Vamos julgar menos as pessoas e passar a ver o quanto podemos aprender com elas. A nossa tendência, meus irmãos, é reagir quando recebemos uma crítica, sempre interpretando-as como ofensas. Aprendamos a aceitar a crítica como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Quando alguém nos criticar, não reajamos imediatamente. Paremos, respiremos, contemos até 10, analisemos e reflitamos o que acabamos de ouvir. Recuperando a calma, poderemos responder com mais serenidade e com os argumentos necessários para efetuar a nossa defesa. Sempre a melhor saída para a maioria das críticas é optar pelo silêncio. Geralmente essas pessoas de difícil relacionamento ou que são agressivas não estão acostumadas a serem tratadas com cortesia, com tolerância e atenção. Paulo de Tarso, na sua epístola aos Romanos, diz: abençoai os que vos perseguem,
Abençoai e não amaldiçoeis. E para concluir nosso estudo de hoje, trouxemos essa mensagem. O exercício do silêncio é tão importante quanto a prática da palavra. Muitos de nós já ouvimos esta frase: o silêncio diz mais que 1000 palavras. Essa é a mais pura verdade. Quando usamos mal a palavra, ofendendo e magoando os outros, os primeiros atingidos somos nós mesmos, pois somos os primeiros a ouvir. Lembremos-nos de que o silêncio é paz, pois é através dele que conseguimos perceber o nosso mundo interior, nos entendendo, nos conhecendo e assim compreendendo melhor o nosso próximo. Usemos esse dom tão precioso, o silêncio, naqueles momentos em que a palavra não tem utilidade. Vamos aprender a discernir as ocasiões em que deva prevalecer a palavra ou o silêncio. Jesus nos alertou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, e sim o que sai dela, porque a boca fala do que está cheio o coração. Obrigada a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Termina aqui a palestra do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.